Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Nós estamos no capítulo 18 do livro de Apocalipse e nós temos um resumo aí na tela. Nós vamos falar hoje sobre o lamento pela queda da Babilônia. Reis, mercadores e marinheiros estão chorando por essa grande cidade ter vindo à ruína. Mas, por outro lado, há uma celebração no céu pela justiça de Deus aplicada aqui na terra. Temos muito que aprender hoje, vamos que vamos para o nosso estudo. Eu sou o pastor Montefusco, se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. E já vamos ao versículo 1, onde nós encontramos a seguinte afirmação: depois disso vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, a terra se iluminou com seu esplendor. Veja que até esse momento a terra está coberta com as trevas, densas trevas espirituais, a grande Babilônia, que é a falsa religião que até então tem dominado as nações, tem arrastado as pessoas para longe de Deus, e agora nós vemos uma iluminação, de repente, que vem dos céus através desse anjo poderoso. E isso vai nos lembrar de que toda a justiça de Deus é vinda dos céus, é vinda de maneira pura, é vinda de maneira justa para que o mundo que está sofrendo até então por tantas barbaridades promovidas não somente por essa religião falsa, mas também pelo anticristo que está reinando, agora sim o juízo de Deus é derramado sobre a face da terra. Versículo 2 diz: ele deu um forte grito, caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Veja que até então nós estamos vendo apenas uma religiosidade falsa, havia uma capa muito bonita, muito bem adornada, essa religião parecia ser de Deus, parecia estar pregando a luz da palavra do Senhor, a luz que liberta, e na realidade não passava de trevas ocultas através de uma roupagem cristã. Mas agora vem à tona tudo que essa falsa religiosidade representa para a humanidade. Agora preste atenção comigo que eu coloco na tela: a igreja, a noiva, é a habitação de Deus, porém a Babilônia é a habitação de Satanás, de demônios, de coisas imundas. Versículo 3: porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria e da sua imoralidade. Os reis da terra cometerão adultério com ela. Por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Ou seja, essa é uma grande cidade, nós estamos falando de Roma, nós estamos falando do sistema religioso corrompido, que nada mais era do que um grande comércio. As pessoas que estavam em volta se enriqueceram através do seu comércio da idolatria, através das suas práticas que eram antibíblicas, mas que tinham uma aparência de religiosidade e temor para com Deus. Essa linguagem profética, quando diz que os reis da terra cometeram adultério com ela, ou seja, fizeram uma aliança espúria, fizeram uma aliança corrompida, fizeram uma aliança na base daquilo que trazia vantagens financeiras para essas nações e para esses reis. E veja que essa é uma cidade que tem um luxo extravagante, um luxo que chama a atenção, um luxo que atrai os gananciosos para perto de si. Reis da terra simbolizam os líderes mundiais, políticos e governantes que participaram das práticas corruptas da Babilônia, fizeram alianças interesseiras com essa grande Babilônia que estava fornecendo para eles um grande rendimento, um grande lucro financeiro. Então ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela para não tomarem parte dos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Veja que está dizendo assim: o povo de Deus deve estar sempre se afastando das coisas corrompidas, daquilo que Deus não aprova. Nós somos exortados constantemente pelas Sagradas Escrituras que nós precisamos nos separar de todo tipo de prática imunda que Deus tanto abomina e quer que o seu povo esteja distante dessas práticas também. Versículo 5 diz: pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. As pessoas têm aquela falsa impressão de que Deus é um velhinho de barbas longas, cabelos brancos, e que ele não faz nada, é passivo e faz vista grossa para todo tipo de pecado. Mas nós estamos vendo aqui os pecados que se amontoaram ao longo dos séculos, agora vai chegar ao final. Deus vai colocar um ponto final em toda essa pecaminosidade do homem. Deus vai trazer o juízo.
O juízo de Deus tarda, mas não falha, é o que diz o ditado popular. Na realidade, o juízo de Deus é sempre longânimo. Ele não quer que as pessoas pereçam, ele foi dando tempo para o arrependimento, tempo para que as pessoas se voltassem para ele e dessem as costas para o pecado. Mas como não quiseram, à luz de Sodoma e Gomorra também foram destruídos e serão também destruídos toda essa geração que rejeita a Deus. Versículo 6, façam com ela o que ela tem feito, deem-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso prepararam-lhe uma porção dobrada. O juízo de Deus virá e virá em grande monta. O juízo de Deus não vai ser omisso, ninguém vai poder escapar desse juízo, é o que está sendo dito agora diante dos nossos olhos. Versículo 7 diz, deem a ela tanto sofrimento e tristeza quanto luxo e glória, ela deu a si mesma. Porque ela pensa assim, eu estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Ou seja, é uma cidade que está confiando nas suas próprias riquezas, no seu próprio poder, na sua própria influência. Os reis do mundo inteiro, os governantes do mundo inteiro vão até ela, beijam as suas mãos, beijam os seus pés, fazem aliança com ela. Ela se tornou realmente uma grande conquistadora das nações. Por isso, no mesmo dia cairão sobre ela estas pragas, doenças, dor e fome, e ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Veja, no instante, no mesmo dia, a longanimidade de Deus tem um prazo, tem um limite. Deus deu tempo para o arrependimento, não quiseram, mas em um só momento, com o poder de Deus, essa cidade vai cair em desgraça, essa cidade será julgada e todos quantos fizeram aliança com ela também serão. Versículo 9 diz, os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram o seu luxo lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Ficarão de longe, aterrorizados com o seu tormento e clamarão, que terrível, ó Babilônia, grande cidade. Num só instante o julgamento caiu sobre você. Eles vão reconhecer que essa cidade está sendo julgada por Deus e que nada podem fazer por ela. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfume, madeira, de cedro, de marfim e de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Olha só, uma cidade muito rica, um império realmente imbatível, invejável e até mesmo vidas humanas. Está dizendo que a idolatria faz com que essas pessoas se tornem escravas, escravas da mentira, escravas do engano, são escravas porque agora se tornaram inimigas de Deus e se filiaram às trevas, densas trevas que consumirão a carne e o espírito de cada uma delas. Versículo 14 diz, e acabaram as coisas extravagantes de que você tanto gostava. Dizem eles, todo o seu luxo e esplendor se foram para sempre e nunca mais serão seus. Os comerciantes que enriqueceram, vendo-lhe essas coisas, ficarão de longe, aterrorizados com o seu tormento. Chorarão e clamarão. Que terrível para essa grande cidade. Ela se vestia de mais fina púrpura e de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E agora está em desgraça total. Novamente a ênfase num só instante. Toda a sua riqueza se foi. E todos os capitães dos navios mercantes e também seus passageiros, marinheiros e tripulantes ficarão de longe. Quando virem subir a fumaça, gritarão e dirão, onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão, que terrível para essa grande cidade. Os donos dos navios se enriqueceram, transportando pelos mares sua imensa riqueza. Num só instante, tudo se foi. Esse é o juízo de Deus inescapável. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Na terra é esse grande lamento por essa grande cidade ter vindo à ruína tão repentinamente e não há nada que se possa fazer por ela. Porém, nos céus há uma grande alegria porque o juízo de Deus finalmente foi derramado sobre a terra. Finalmente
Deus está julgando aquilo que fizeram de mal contra, aí diz, o povo de Deus, os apóstolos e profetas, que foram perseguidos, foram maltratados, foram encarcerados e foram torturados e mortos, muitos deles. Porém, o momento de Deus colocar esse juízo em voga está exatamente acontecendo. Ninguém vai escapar desse dia. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar. E diz, é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivos e noivas. Pois os seus comerciantes eram os poderosos do mundo. As suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Veja, se você não conhece a história da grande perseguição ao povo de Deus através das cruzadas, essas cruzadas realmente derramou muito sangue de crentes, de pessoas fiéis ao Senhor Jesus Cristo, foram perseguidos e torturados porque não pertenciam a essa grande cidade, não beberam do cálice desse vinho maldito e contaminado. E esse vinho, simbolicamente falando, era o sangue daqueles que haviam sido derramados. Eles se alegravam com a morte do servo de Deus. Mas aí é dito que esse vinho é um vinho que embriagou as nações, porque eles se alegravam com a morte do servo de Deus. Mas agora Deus está julgando todos esses que levantaram-se contra o seu povo. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima oportunidade.